ESA, maior iceberg do mundo se desprende de calota de gelo na Antártica. A Agência Espacial Europeia, ESA, na sigla em inglês, informou nesta quinta-feira, 20, que uma enorme placa de gelo, de mais de 4.000 km², se desprendeu da calota polar da Antártica e está à deriva flutuando no mar de Weddell chamado de A76 e com um formato parecido com um retângulo. O iceberg tem quase 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. A placa de gelo foi detectada por imagens de satélite e é atualmente o maior iceberg do mundo, segundo a ESA. Chamado de A76 e com um formato parecido com um retângulo, o iceberg tem quase 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. A placa de gelo foi detectada por imagens de satélite e é atualmente o maior iceberg do mundo, segundo a ESA. Veja o nascimento do iceberg A76 com uma animação impressionante. A animação foi criada usando 4 imagens do satélite Copérnicus Sentinel-1 e mostra o grande bloco de gelo se desprendendo da calota polar de Rossini em 13 de maio de 2021. O A76 é atualmente o maior iceberg do mundo. O iceberg tem cerca de 170 km de comprimento e 25 km de largura, com uma área de 4.320 km², pouco maior do que a ilha espanhola de Maiorca. O iceberg, que se separou do lado oeste da plataforma de gelo de Rossini, foi originalmente localizado pelo British Antarctic Survey e confirmado usando imagens do satélite Copérnicus. Ele assume o lugar como o maior do mundo desde o iceberg A23A, que tinha aproximadamente 3.880 km² de tamanho, e também está no mar de Weddell, com a agência Sputnik. Brasil. Bitcoin despenca de valor após proibição da China que desencadeou onda de vendas. Preço da principal criptomoeda caiu pela metade desde seu recorde histórico de abril, quando bateu quase $65.000. Bitcoin agora é cotado por $30.000, cerca de R$158.000, nessa quarta-feira, 19. O preço do Bitcoin caiu mais de metade em relação ao seu máximo histórico de abril e está hoje, quarta-feira, 19. Nos $30.000, cerca de R$158.000. O último recorde histórico da criptomoeda havia sido em 14 de abril, quando chegou a valer $64.854, mais de R$342.000, de acordo com dados de trading. Na maior bolsa de criptomoedas, a Binance, em termos de volume de negócios, o preço do Bitcoin caiu 29% por volta das 10 horas no horário de Brasília. Economia Bitcoin despenca de valor após proibição da China, que desencadeou onda de vendas. Preço da principal criptomoeda caiu pela metade desde seu recorde histórico de abril, quando bateu quase $65.000. Bitcoin agora é cotado por $30.000, cerca de R$158.000, nessa quarta-feira, 19. Markovert/Bitcoin Broken of representação gráfica da moeda digital Credit, Markovert/Bitcoin Broken of por Jornal do Brasil publicado 20, maio. 2021-10/05. O preço do Bitcoin caiu mais de metade em relação ao seu máximo histórico de abril e está hoje, quarta-feira, 19, nos $30.000, cerca de R$158.000. O último recorde histórico da criptomoeda havia sido em 14 de abril,
quando chegou a valer $64.854, mais de R$ 342 mil, de acordo com dados de trading. Na maior bolsa de criptomoedas, a Binance, em termos de volume de negócios, o preço do Bitcoin caiu 29% por volta das 10 horas no horário de Brasília. Mais sobre o assunto, 20 de maio de 21, embaixador da China confirma a chegada do IFA para a produção de vacinas. 19 de maio de 21, a disrupção da moeda disruptiva por Jornal do Brasil. 20 de maio de 21, escolha pela vida por Jornal do Brasil. A moeda digital despencou em sua maior baixa em 3 meses e meio devido a uma onda de vendas que se intensificou depois que a China proibiu as instituições financeiras e de pagamento de prestarem serviços de criptomoedas. O declínio do Bitcoin arrasta junto outras do tipo. O Ether, moeda ligada à rede Ethereum, perdeu até 28%. Na semana, acumula perdas de 40% desde que atingiu o maior recorde em 12 de maio. As quedas nos preços das criptomoedas na semana passada foram provocadas pelos comentários de Elon Musk de que a Tesla não aceitará mais bitcoins como pagamento. Seus tweets subsequentes causaram mais confusão sobre se a montadora havia se livrado de suas participações na moeda. O anúncio da China nesta terça-feira, 18, de proibir as instituições financeiras e empresas de pagamento de fornecerem serviços relacionados a transações de criptomoedas exacerbou as vendas do Bitcoin. A China também alertou os investidores contra a negociação especulativa de criptomoedas. Os mercados de criptomoedas estão atualmente processando uma cascata de notícias que alimenta o argumento de baixa no desenvolvimento de preços, disse o Rick Lickey, CEO do fundo de hedge de criptomoedas ARK36. Ainda assim, Lickey afirma que tais movimentos não são incomuns no volátil mercado das criptomoedas. Em termos da perspectiva do Bitcoin, as coisas podem estar parecendo sombrias agora, mas historicamente este é apenas mais um obstáculo para o Bitcoin superar e um pequeno obstáculo em comparação com o que ele tem enfrentado no passado, disse Lickey, com a agência Sputnik Brasil. Cidade do Rio mantém proibição de eventos e funcionamento de boates. Academias de ginástica e centros de treinamento podem manter suas aulas coletivas desde que cada pessoa tenha um espaço de 4 metros quadrados. O município do Rio de Janeiro decidiu prorrogar, até 31 de maio deste ano, as medidas restritivas para conter a pandemia de Covid-19. Segundo o decreto publicado nesta quinta, 20, no Diário Oficial do Município, continua proibido o funcionamento de boates, danceterias e salões de dança. Também estão proibidos eventos, como festas e rodas de samba, em áreas públicas ou particulares e a entrada de veículos de fretamento, com exceção dos serviços regulares para empresas ou hotéis, no município. As academias de ginástica e centros de treinamento podem manter suas aulas coletivas, desde que cada pessoa tenha um espaço de 4 metros quadrados, ou seja, que esteja 2 metros distante de outra pessoa. Em bares e restaurantes, a distância entre as mesas é também de 2 metros. Música ao vivo só está permitida até às 23 horas. Estabelecimentos dentro de shopping centers e centros comerciais devem ter ocupação máxima de 40% em locais fechados e de 60% em locais abertos. Isso vale também para espaços culturais e de lazer, como museus,
parques de diversão e cinemas, com a Agência Brasil. Na calada da noite, Câmara aprova texto base de MP que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Relator recuou em alguns pontos, como na contratação de termoelétricas a gás natural, que deixou de ser uma condição prévia à privatização da Eletrobras, embora siga sendo exigência. Economia na calada da noite, Câmara aprova texto base de MP que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Relator recuou em alguns pontos, como na contratação de termoelétricas a gás natural, que deixou de ser uma condição prévia à privatização da Eletrobras, embora siga sendo exigência. Pablo Valadares / Câmara dos Deputados aliado do Planalto, Arthur Lira presidiu a sessão. Crédito, Pablo Valadares / Câmara dos Deputados por Jornal do Brasil publicado 20, maio, 2021,082.05 numa vitória do ministro Paulo Guedes. Economia, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 19, o texto base da medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Com apoio de partidos da base do governo, a venda da estatal avança no Congresso, que arrastava essa discussão desde o governo do ex-presidente Michel Temer, MDB. O texto base foi aprovado por 313 votos a favor e 166 contrários. Agora, os deputados vão analisar sugestões para modificar a MP, medida provisória. Depois disso, a proposição vai ao Senado. A MP perde validade em 22 de junho. Além da privatização, a proposta em análise pela Câmara prevê o uso de recursos do setor elétrico para programas de transferência de renda e exige a contratação de termoelétricas a gás natural. A MP foi enviada pelo presidente Jair Bolsonaro há cerca de 3 meses. Foi uma sinalização ao mercado de que a agenda liberal de Guedes segue de pé. De acordo com o texto, a privatização se dará da seguinte forma: haverá um aumento do capital social da Eletrobras pela emissão de ações ordinárias, com direito a voto, de forma a diluir a participação da União na empresa. Assim, a União passará a ser minoritária, em torno de 45%. De acordo com dados de abril deste ano, a União tem 51,82% das ações ordinárias da Eletrobras. O BDS e o BNDES-Par detêm 16,78%, e fundos de governo ficam com 3,62%. A MP permite ainda que a União faça uma oferta secundária de ações, vendendo sua própria participação na empresa. A votação na Câmara foi antecedida por controvérsias. A oposição entrou com ações no STF, Supremo Tribunal Federal, para tentar barrar a votação da medida provisória. A tentativa foi frustrada e Lira manteve a votação. Minha obrigação como presidente da Câmara dos Deputados é buscar diálogos e construir consensos, escreveu o deputado em uma rede social. O relator do texto, deputado Elmar Nascimento, de MBA, incluiu trechos na proposta que não estavam na versão enviada pelo governo, inclusive condições impostas para a privatização da Eletrobras. O recuo mais recente foi na noite desta quarta-feira, 19, quando Nascimento retirou a exigência de contratação de termoelétricas a gás natural antes da privatização. Ele manteve a previsão de que essas operações devem acontecer, porém não mais antes da desestatização da Eletrobras.
Esse ponto ainda foi alvo de contestação de deputados. Segundo o relator, o objetivo é garantir a segurança energética na fase de transição decorrente da privatização e incentivar o mercado de gás natural. O líder do MDB na Câmara, o deputado Isnaldo Bulhões, defendeu a volta da MP original. Foi um texto e um caminho elaborado pelo governo do presidente Michel Temer, tratando única e exclusivamente da desestatização da Eletrobras por meio de capitalização, afirmou. O Novo Partido, alinhado com a agenda liberal do governo, apoiou a privatização, mas, diante das mudanças feitas pelo relator, a sigla mudou de lado e passou a votar contra o texto. A deputada Fernanda Melchiona, PSOL-RS, qualificou a votação como um escândalo e disse que a MP atende a interesses privados. Os trabalhadores deram a sua vida pela Eletrobras e estão agora com a faca no pescoço da demissão, graças a um projeto privatista com método autoritário, disse. Para o presidente da Abrace, Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, Paulo Pedrosa, a versão mais recente do texto irá aumentar o custo de produção das empresas e isso será repassado aos preços. Paz dá início ao tombamento da Fiorentina. Restaurante foi incluído no cadastro dos negócios tradicionais e notáveis. Em decreto assinado nesta quarta, 19, o prefeito Eduardo Paes coloca a Fiorentina sob proteção cultural da cidade, o que facilitará ainda mais o processo de tombamento do famoso restaurante carioca. Diz o decreto, veja abaixo a íntegra, que a Fiorentina é notoriamente um negócio tradicional e parte integrante do nosso referencial cultural, e que há necessidade de buscar mecanismos de incentivos para a permanência desses negócios tradicionais da cidade. Procurado pelo JB, Franklin Pereira Filho, do Banco Cédula, disse que está pouco me lixando para o que faz prefeito. O imóvel vai a leilão, e se não for vendido, vamos fazer uma agência do nosso banco lá. Cultura não é problema de banco. Lula confirma que será candidato a presidente. Pela primeira vez, em entrevista exclusiva ao jornal francês Paris Match, Lula lançou a sua candidatura a presidente em 2022. Serei candidato contra o Bolsonaro, disse o petista ao jornal. Se estou na melhor posição para ganhar as eleições presidenciais e gozo de boa saúde, sim, não hesitarei. Lula aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas feitas até o momento. Após o Supremo Tribunal Federal anular os processos do petista na Operação Lava Jato, o ex-presidente voltou ao cenário eleitoral. Acho que fui um bom presidente. Criei laços fortes com a Europa, América do Sul, África, Estados Unidos, China, Rússia. No meu mandato, o Brasil tornou-se um importante ator no cenário mundial, notadamente criando pontes entre a América do Sul, África e os países árabes, com o objetivo de estabelecer e fortalecer uma relação Sul-Sul, argumentou Lula. As pesquisas indicam que o principal opositor a Lula é o presidente Jair Bolsonaro. O que eles não sabiam é que estou pronto para lutar até o último suspiro para provar que se unirão para me impedir de ir às eleições, conclui Lula, carta capital. Embaixador da China confirma a chegada do IFA para a produção de vacinas. Remessas serão destinadas tanto à Fiocruz, que produz a vacina da AstraZeneca, quanto ao Butantan, que fabrica a Coronavac.
O embaixador da China no Brasil, Yang Wanmin, confirmou nesta quinta-feira, 20, que o ingrediente farmacêutico ativo, IFA, insumo fundamental para a produção de vacinas, chegará ao Brasil nos próximos dias. As remessas serão destinadas tanto à Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que produz a vacina da AstraZeneca, quanto ao Instituto Butantan, que fabrica a Coronavac. O anúncio foi feito durante videoconferência do embaixador com membros do Fórum dos Governadores. Na conversa com o Fórum dos Governadores informei a liberação dos novos lotes de IFA para produzir no total 16,6 milhões de doses da Coronavac e vacina AstraZeneca, que chegarão no Brasil nos próximos dias. A China, fraterna com o povo brasileiro, está comprometida em parceria de vacinas, postou Wanmin em suas redes sociais. A Fiocruz prevê receber no sábado, 22, um carregamento de IFA suficiente para produzir 12 milhões de doses de vacinas, o que vai assegurar as entregas ao Sistema Único de Saúde, SUS, até a terceira semana de junho. A entrega incluirá 2 remessas de IFA, já que um carregamento que estava previsto para o próximo dia 29 teve seu envio antecipado. Enquanto produz as doses do acordo de encomenda tecnológica com a AstraZeneca, que prevê a importação do IFA, a Fundação também trabalha no processo de transferência de tecnologia para produzir o insumo no Brasil. Segundo a Fiocruz, todas as informações técnicas necessárias à transferência de tecnologia já foram repassadas pela AstraZeneca à Fundação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já concedeu a certificação das condições técnico-operacionais das instalações, CTO, que produzirão o IFA, após vistoria realizada neste mês. Desde fevereiro, a Fiocruz já produziu 50 milhões de doses da vacina, cerca de metade das 100,4 milhões de doses previstas no acordo de encomenda tecnológica assinado com a farmacêutica europeia AstraZeneca. Já na terça-feira, 25, deve chegar ao país uma remessa de 3.000 litros de IFA destinada ao Butantan, volume suficiente para a produção de cerca de 5 milhões de doses de vacinas. O Instituto Butantan tem 2 contratos assinados com o Ministério da Saúde para o fornecimento de vacinas para a população brasileira por meio do Programa Nacional de Imunizações, PNI. O primeiro contrato, para fornecimento de 46 milhões de doses, já foi cumprido. Falta ainda um contrato de 54 milhões de doses, previsto para ser entregue em agosto. Até este momento, o Butantan entregou 47,2 milhões de doses de vacinas ao governo federal. Produção por falta de insumos. A produção de vacinas contra a Covid-19, no Butantan, está paralisada desde a última sexta-feira, 14. Segundo o Instituto, a falta de matéria-prima ocorreu por problemas burocráticos, provocados por declarações de membros do governo brasileiro sobre a China. O governo brasileiro nega que estejam ocorrendo problemas diplomáticos e acredita a falta de insumos a um problema mundial. Já a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, responsável pela produção da vacina Oxford/AstraZeneca, suspendeu hoje a produção de vacinas contra a Covid-19, de forma temporária. Com a chegada da nova remessa de ingrediente farmacêutico ativo, IFA, prevista para sábado, 22, a expectativa é de que, já na próxima terça-feira, 25,
a produção seja retomada normalmente, disse a Fiocruz. Essa quantidade de insumos que vai chegar no sábado, segundo a Fiocruz, será suficiente para a produção de 12 milhões de doses da vacina. Durante a reunião com o embaixador, o governador Flávio Dino, do Maranhão, disse que ataques à China não representam a opinião dos governadores. Já o governador de São Paulo, João Doria, chegou a propor que a compra de vacinas chinesas seja feita diretamente pelo Fórum dos Governadores, sem intermediação do governo federal. Participaram da reunião por videoconferência, além dos governadores do Maranhão e de São Paulo, Wellington Dias, Piauí, Valdes Góes, Amapá, e Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan. Ministério da Saúde em reunião, na tarde de hoje, da Comissão Externa da Câmara dos Deputados de Enfrentamento da Covid-19, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou que o governo federal está atuando para articular junto ao governo chinês a liberação dos IFAs para abastecer a produção de imunizantes Coronavac e Oxford/AstraZeneca no Brasil. Temos conversas permanentes com a Embaixada Brasileira na China. Conversamos com o embaixador e pedimos que estejam sempre próximos para fazer gestões a fim de conseguir este IFA tão logo que possível. O ministro aqui está próximo do embaixador da China no Brasil. Autoridades chinesas dizem que existe esforço grande para a imunização da população chinesa, e isso é um desafio, afirmou o secretário executivo, com a Agência Brasil. Violência renovada em Gaza apesar dos movimentos de cessar-fogo ganhando velocidade. As medidas diplomáticas em direção a um cessar-fogo no conflito israelense-palestino ganharam força nesta quinta-feira, 20, depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu uma redução da escalada, mas Israel continuou o bombardeio a Gaza e os foguetes do Hamas foram retomados após uma pausa. Um alto funcionário do grupo militante Hamas previu um cessar-fogo dentro de alguns dias. Um ministro israelense disse que Israel interromperá sua ofensiva somente quando atingir seus objetivos. As medidas diplomáticas em direção a um cessar-fogo no conflito israelense-palestino ganharam força nesta quinta-feira, 20, depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu uma redução da escalada, mas Israel continuou o bombardeio a Gaza e os foguetes do Hamas foram retomados após uma pausa. Um alto funcionário do grupo militante Hamas previu um cessar-fogo dentro de alguns dias. Um ministro israelense disse que Israel interromperá sua ofensiva somente quando atingir seus objetivos. A disrupção da moeda disruptiva por Jornal do Brasil. Os ataques com foguetes contra Israel pararam por 8 horas nesta quinta-feira. 20, o 11º dia de hostilidades, antes de recomeçar contra comunidades próximas à fronteira Israel-Gaza. Em Israel, são 6 horas à frente do Brasil. Israel continuou seus ataques aéreos em Gaza, controlada pelo Hamas, dizendo que queria impedir o grupo islâmico de um futuro confronto depois que o conflito atual fosse interrompido. Desde o início dos combates em 10 de maio, autoridades de saúde em Gaza dizem que 230 palestinos, incluindo 65 crianças e 39 mulheres, foram mortos e mais de 1.700 feridos em bombardeios aéreos. As autoridades israelenses estimam o número de mortos em 12 em Israel,
com 336 pessoas tratadas por ferimentos em ataques de foguetes que causaram pânico e enviaram pessoas às pressas para abrigos. Biden, nessa quarta-feira, 19, pediu ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu que busque uma desaceleração. Uma fonte de segurança egípcia disse que os lados concordaram em princípio com um cessar-fogo, mas os detalhes precisam ser acertados. Um oficial político do Hamas, Moussa Abu Marzouk, disse acreditar que os esforços para chegar a um cessar-fogo serão bem-sucedidos. Espero que um cessar-fogo seja alcançado dentro de 1 ou 2 dias, e o cessar-fogo será baseado em acordo mútuo. Questionado na rádio pública Kan de Israel se uma trégua começaria nessa sexta-feira, o ministro da Inteligência Eli Cohen disse: não. Definitivamente, estamos vendo uma pressão internacional muito significativa. Terminaremos a operação quando decidirmos que atingimos nossos objetivos. A televisão Al Jazeera, do Catar, informou que o enviado de paz da ONU para o Oriente Médio, Thorven Esland, estava se reunindo com o chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, no Catar. Uma fonte diplomática disse que Venezuela está na nação do Golfo como parte dos esforços intensificados da ONU para restaurar a calma em Gaza e Israel. Israel realizou mais de 12 de ataques aéreos em Gaza depois da meia-noite, visando ao que disse ser uma unidade de armazenamento de armas na casa de um oficial do Hamas e infraestrutura militar nas casas de outros comandantes do grupo. A rádio administrada pelo Hamas disse que uma mulher foi morta e 4 crianças ficaram feridas em um ataque na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza. Testemunhas disseram que várias estradas principais também foram danificadas nos ataques aéreos. No subúrbio de Sabra, na cidade de Gaza, Amira Esleim, 14 anos, e 3 membros da família ficaram feridos em um ataque israelense, que ela disse ter causado o desabamento de partes de sua casa. Estávamos sentados no sofá quando um míssil pousou. Havia uma fumaça forte e não conseguimos ver nada, disse ela em sua cama de hospital. Quase 450 edifícios em Gaza foram destruídos ou seriamente danificados, incluindo 6 hospitais e 9 centros de saúde de cuidados primários, disse a Agência Humanitária das Nações Unidas. Mais de 52 mil pessoas fugiram de suas casas em Gaza, que está bloqueada por Israel e Egito. Os israelenses que vivem em áreas frequentemente alvejadas por foguetes começaram seu dia de trabalho na quinta-feira sem o som habitual de sirenes de alerta. Mas depois de um intervalo de 8 horas, as sirenes soaram novamente no sul de Israel. Nenhuma vítima ou dano foi relatado. Israel disse que cerca de 4.000 foguetes foram lançados de Gaza, alguns falhando e outros abatidos por suas defesas aéreas Iron Dome. Civis de ambos os lados estão exaustos de medo e tristeza, disse o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. As pessoas em Gaza e em Israel precisam urgentemente de um descanso das hostilidades ininterruptas, disse Fabrizio Carboni, diretor regional para o Oriente Médio. Diplomacia. Washington e vários governos do Oriente Médio buscaram o fim da violência por meio da diplomacia. A Assembleia Geral das Nações Unidas deveria se reunir sobre o conflito nesta quinta-feira com a participação de vários chanceleres, mas não se esperava uma ação. A missão dos Estados Unidos disse que não
apoiaria um pedido francês de uma resolução nos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU, dizendo acreditar que tais ações prejudicariam os esforços para diminuir a violência. É improvável que qualquer cessar-fogo aborde as questões fundamentais do conflito israelense-palestino. Um processo de paz internacional com o objetivo de criar um Estado palestino livre da ocupação israelense e garantir a segurança de Israel está congelado desde 2014. O Hamas, considerado pelo Ocidente como uma organização terrorista, não fez parte do engajamento da Organização para a Libertação da Palestina com Israel, que levou a acordos de paz provisórios na década de 1990 e ao estabelecimento de um autogoverno palestino limitado na Cisjordânia ocupada. O Conselho de Direitos Humanos da ONU disse que realizará uma sessão especial em 27 de maio para abordar a grave situação dos direitos humanos nos territórios palestinos, incluindo Jerusalém Oriental. O Hamas começou a disparar foguetes em 10 de maio em retaliação ao que chamou de abusos dos direitos israelenses contra os palestinos em Jerusalém durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã. Os ataques com foguetes seguiram-se a confrontos da polícia israelense com os fiéis na mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém e aos esforços dos colonos israelenses para expulsar os palestinos de um bairro em Jerusalém Oriental anexada a Israel. As hostilidades são as mais sérias entre o Hamas e Israel em anos e, distanciando-se dos conflitos anteriores em Gaza, ajudaram a alimentar a violência nas ruas de cidades israelenses entre judeus e árabes. O conflito também gerou violência na Cisjordânia, onde autoridades palestinas disseram que pelo menos 21 palestinos foram mortos em confrontos com tropas israelenses ou outros incidentes desde 10 de maio. Com a agência